Essa semana eu fui ouvir um irmão que eu admiro muito, creio, um homem de Deus. Mas ele fez uma colocação que eu fiquei triste. Ele disse que no final do estudo, ele colocou que a doutrina, ou os ensinos, são importantes, mas... E eu entendo a sua defesa, porque ele quis dizer que você pode ter todo o conhecimento doutrinário, se não tiver vida, não vale nada. Você pode conhecer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você pode saber muito doutrinariamente todas as verdades, mas se não houver vida, se aquilo não gerar vida, não vale nada, e é uma grande verdade. Por outro lado, e aí que eu entendo que seja mais sério, é que é impossível ter vida sem doutrina, sem ensino. Eu posso, alguém dizer, ensinar para você, ou doutrinar você, e dizer assim, só há salvação pela graça em Cristo Jesus. É uma doutrina. E alguém dizer para você, se você se esforçar para obedecer os mandamentos, Deus vai levar em conta e você vai ser salvo. Duas doutrinas. Mas só há vida em uma. Por isso que nós temos enfatizado que a doutrina, ou ensino, os ensinamentos, o que é doutrina? São todos os ensinamentos da Escritura. São importantes. E nós estamos estudando a pessoa do Espírito Santo, doutrina, ensino. Não uma doutrina vazia, mas o ensino para que nós possamos conhecer mais ao Senhor. Para rebater ensinos, por exemplo, que, como eu falei há algum tempo, que tem voltado para a igreja, é uma antiga heresia de muitos séculos, dizendo que não há trindade, não é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Ela está voltando, inclusive em alguns círculos evangélicos. Então o ensinamento é para rebater o falso, é importante. E hoje nós vamos entrar propriamente, nós já falamos um pouco sobre isso, nas manifestações, ou especificamente numa manifestação sobrenatural que foi realizada pelo Espírito Santo. Diante desse tema, e as igrejas evangélicas normalmente, elas adotam algumas posturas. Algumas, as ditas tradicionais, nunca tratam sobre manifestação do Espírito Santo. Não, isso nós vamos falar. Mas está na palavra. Ignorar não é o caminho. Outras só criticam. Pegam as aberrações que acontecem e só criticam. E com razão, se são aberrações, se estão fora da palavra, nós nos opormos a isso. Mas só a crítica não é o caminho também. Outras, por outro lado, se está na igreja evangélica, falou em nome de Jesus, usou o Espírito Santo, a Bíblia é de Deus, abraça tudo que vem. Também não deve ser a postura. Ignorar, criticar ou receber tudo, não são posturas que nós devemos ter à luz da Escritura. E qual que deve ser? Examinar cada um desses ensinos, tudo que é dito à luz da Escritura, sobre a direção ou sob a direção do Espírito Santo. Mas por quê e para que nós temos que estudar? Eu queria ver algumas questões. São muito importantes as razões de nós estudarmos. Primeiro, é que nós precisamos conhecer a Deus. E Deus, Espírito Santo é Deus. Então nós precisamos conhecer a pessoa do Espírito Santo. O segundo é que o Espírito Santo é quem revela o Evangelho. O Espírito Santo é quem converte.
Eu preciso saber que o Espírito Santo é quem faz, para eu não achar que sou eu que, com a minha argumentação, vou convencer A ou B a respeito de Jesus. É Ele quem faz. O terceiro é que o Espírito Santo é quem guia aqueles que recebem a fé. Se eu e você cremos hoje, foi porque o Espírito Santo nos revelou Cristo pela sua graça, por amor, porque Ele quis. E Ele não somente revelou, mas Ele agora habita naqueles que creem. Nós, se cremos, somos chamados a sermos guiados pelo Espírito. Agora, se eu não conheço o Espírito, se eu não ando em Espírito, como é que eu vou andar? Como é que a minha vida vai ser? Como é que vão ver a habitação do Espírito em mim? O Espírito Santo é quem dá discernimento, uma palavra muito, mas muito importante no nosso tempo. O que é discernimento? É a capacidade de julgar entre o certo e o errado. Discernir é eu ouvir algo do nosso contexto e dizer, isso é de Deus, isso não é de Deus. Nós temos falado que várias vezes que o fato de estar na igreja evangélica é certo? Não. Só o fato do pastor Marcos Salles ter dito, então você diz amém? Não. Você tem que examinar o que quem quer que você seja, diz à luz das Escrituras. E é o Espírito Santo quem aponta para a Bíblia. Como é que é esse discernimento? Como é que se dá esse discernimento? Vem uma luz e mostra isso é errado, isso não? O discernimento vem por contato com a Escritura. Se você não abre a palavra, não tem contato com ela e quer o dom de discernimento, pode saber que você não vai receber. Porque discernimento vem a partir da Escritura. Discernimento, compreensão do que é certo e errado, está na palavra de Deus. O Espírito Santo vai mostrar quando você teve contato com a palavra, olha, isso daí que estão dizendo, de acordo com a palavra que eu revelei, que eu inspirei, que você leu, está errado. Isso é discernimento. O dom de discernimento. Nós precisamos, para conhecer a Deus, nós precisamos para crer no Evangelho, nós precisamos ter essa compreensão do Espírito, para poder examinar os ensinos, com base na Escritura. Por quê? Porque quem dirigiu a Escritura? O Espírito Santo. Agora, tudo isso é sobrenatural. Só que nós temos uma base, a Escritura. Eu não me canso de falar isso aqui. Mas você falou julgar. A Bíblia diz para não julgarmos. Verdade. Só que você tem que ver o contexto disso. E normalmente, quem diz isso, está ensinando errado. Não julgue. Mas aquele ensino está para lá de errado. Não, não podemos julgar. Você tem que ver o texto, para saber o que Jesus quis dizer nisso. Presta atenção do que é esse julgar e que nós devemos julgar. Julgar não é expor o ensino ou a prática quando estes estão em claro desacordo com a palavra de Deus. Está errado ali. Eu digo, está errado. Eu não estou fazendo nenhum julgamento. Eu estou exercendo discernimento. Se está claramente errado, eu estou exercendo o discernimento de não receber, não aceitar e me opor em relação àquilo. Na realidade, como cristãos, nós somos chamados a fazer isso. Ou então, se Jesus disse, examinai os espíritos para ver se vem de Deus, como é que você examina o espírito se você não está julgando? Não tem como. Como é que todos eles falaram para nós termos cuidado com o falso profeta, se eu não posso... Qual que é a base para saber se o falso profeta está certo ou está errado? O falso profeta é errado, né? Mas qual que é a base para eu saber se aquele profeta está dizendo a verdade ou não? Palavra. E o que eu estou fazendo com isso? Julgando. Julgar é dizer
O que motiva aquele que ensina ou pratica o erro? Eu não posso dizer que o pastor fulano de tal, ou o apóstolo, ou o bispo, está fazendo errado por causa disso. Não sei, eu não vejo o coração dele. Mas o que ele está dizendo, eu devo falar. Por que ele está fazendo? Se ele é um mal intencionado, ou se ele está enganado. Não interessa. A base que eu tenho é o que ele está dizendo. E se está dizendo, está errado. Se ele está pregando alguma coisa que esteja errada. Contudo, nós não temos condição de saber isso. Contudo, não precisamos detectar qual é a motivação do ensino ou a prática. Basta nos identificar o erro, expô-lo, condená-lo e evitá-lo. Eu não preciso saber por que aquele pastor está ensinando aquilo. Não sei, é entre ele e Deus. Agora, se o que ele está ensinando está errado, está errado. Não importa quem for. Mas isso é radical demais. Eu gosto de usar alguns exemplos simples. Eu vou usar mais um aqui. Qual dessas notas você acha que é falsa? A de cima ou de baixo? A de cima ou de baixo? De baixo. Acertaram. E essa? Qual dessas é? Aí ficou difícil, hein? É simples isso. Não é? Irmão, se o homem limitado no seu poder engana tão habilmente, e o diabo? Ou você acha que o diabo chega de vermelho com chifre? Primeiro que ele nunca teve essa imagem. Ele é um anjo de Deus, que caiu, um anjo caído, mas era um anjo. Paulo nos alerta sobre esse perigo. E ele diz que ele teme. 2 Coríntios capítulo 11, versículos 3 e 4. Presta atenção, nós já citamos esse texto algumas vezes. A propósito, vocês viram aqui a falsa é de baixo, tá? Você só sabe isso porque eu disse. Isso aqui é uma foto de notas de verdade, tá? De verdade e de mentira. Olha o que Paulo diz: mas eu temo, Paulo apóstolo, que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma forma, ou de alguma sorte, corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. O apóstolo Paulo está com medo daqueles irmãos, ou temor daqueles irmãos que estavam ouvindo erros. E ele considera que a serpente, que é o diabo, ele pode enganar com a sua astúcia, com perspicácia, com esperteza, com manha ardilosa, com sutileza. É assim que ele age. E aí ele diz: pois se alguém, como é que o diabo pode enganar, Paulo? O que você está dizendo? Seja mais claro, Paulo, mais específico. Como é que o diabo pode enganar? Ele explica no versículo 4. Pois se alguém lhes vem pregando um Jesus, que não é aquele que pregamos, ou se acolhem um espírito, diferente do que acolheram, ou um evangelho, diferente do que aceitaram, vocês o suportam facilmente. Qual é o engano, Paulo? É se vocês recebem um Jesus que não é o Jesus da Bíblia. Ele não está falando assim, não é, o engano está em Buda, Maomé, adorar, não. É um Jesus. Qual que é mais parecido? Maomé? Qual que é mais parecido com Jesus? Maomé ou um falso Jesus? Só o nome já mostra. Não, mas e o Espírito? Tem o Espírito. Um Espírito que não o santo, que não da Bíblia, que não inspirou a Escritura. Ou um Evangelho, uma boa nova, que não a boa nova do Evangelho da graça. Se vocês recebem, vocês são responsáveis, é isso que ele está dizendo. Vocês suportam facilmente. Então o engano, ele é sutil ou não? Portanto, irmãos, não é nenhum exagero, ou não é implicação nossa falar disso. Nós somos chamados para examinar as Escrituras. Hoje nós vamos ver, que esse é o tema do nosso estudo, o que aconteceu no dia de Pentecostes, lá em Atos capítulo 2, e quais as implicações para nós hoje.
Nós vamos ser bem detalhistas, bem literais na apresentação do texto. Nós vamos obedecer o que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6. 1 Coríntios 4, 6. Que diz lá: eu, irmãos, está falando para cristãos como nós, se nós cremos, apliquei estas coisas por semelhança minha a Apolo, outro pregador da palavra, por amor de vocês. Irmãos, eu estou falando isso por amor de vocês, para que em nós, comigo, que sou dirigido pelo Espírito, aprendais a não ir além do que está escrito, vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro, a não ir além do que está escrito onde? Nossa única regra de fé e prática. Passou pelo crivo da Escritura? Amém. Tirou um pouquinho? Não. Acrescentou alguma coisinha? Não. Nós não vamos além do que está escrito. Para nós nos localizarmos, antes de entrarmos propriamente no texto, Deus veio em Jesus, Deus se manifestou em carne na pessoa de Jesus, João 1:1. Jesus veio, nasce da Virgem Maria, de maneira sobrenatural, vive uma vida sem pecado, e aproximadamente aos 30 anos ele começa o seu ministério, e ele realiza por 3 anos o ministério dele, junto com 12 apóstolos que ele escolhe. E na cruz é o centro do que Jesus veio fazer, que nós já falamos aqui algumas vezes durante o culto, que na sua morte e ressurreição, ele realiza aquilo que ele veio fazer, que já estava definido antes da fundação do mundo. Após Jesus morrer, ele ressuscita num domingo. 3 dias depois, morre na sexta, ressuscita no domingo. E ele fica por 40 dias na terra, ressuscitado ou ressurreto. A Bíblia diz que mais de 500 pessoas viram Jesus ressurreto, para provar que aquilo não era um mito. E no fim, ele pega aqueles apóstolos, 11 deles, porque um havia sido escolhido por Cristo, mas que era já sabido que negaria Cristo. E ele diz para eles que vocês vão ficar aqui em Jerusalém, Jesus diz para eles. Agora eles creem. E Jesus manda para que eles esperem, porque vocês vão falar de mim, vocês vão por todo o mundo pregando o evangelho a toda criatura. Mas vocês vão me esperar, porque vocês sem mim não podem fazer nada. Vocês vão esperar a pessoa do Espírito Santo que vai vir sobre vocês e capacitá-los a pregar aquilo que vocês têm que pregar. E aí então, é o que ele diz isso em Lucas, no capítulo 24, versículo 46 e 49. É o texto que, nós estamos no resumo, é o texto que Jesus disse para eles esperarem. E ele lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos ao 3º dia, e que em seu nome, em nome de Jesus, seria pregado o arrependimento para perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Eu lhes envio a promessa do meu Pai. Que promessa é essa? A do Espírito. Mas fiquem na cidade, em Jerusalém, até vocês serem revestidos do poder do Espírito Santo. Porque o homem, na sua força, não pode fazer nada. Jesus, então, depois da promessa, ele volta para o céu, Atos 1:9, e ele deixa, o que eu gosto quando eu lembro, vejo esse número, eu sempre lembro das multidões. Jesus deixa apenas 120 discípulos, mas lembra que milhares foram para a cura dele, receber cura, várias vezes, onde ele alimenta pessoas com 5 pães e 2 peixes. Onde é que está essa multidão? Só tem 120 ali.
Matias é escolhido, Atos 1:26, para substituir Jonas, ou Judas. E então, aí o texto, Atos, capítulo 2, os versículos 1 e 2, nós vamos ler o texto pausadamente, para ver o que a palavra de Deus diz. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia, outra versão, como línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Jesus havia dito para eles: vocês fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E eles estavam todos reunidos no mesmo lugar, ou em um só lugar, algumas versões dizem no mesmo lugar, muito provavelmente o cenáculo. Onde foi o cenáculo? Onde Jesus teve a última ceia com eles. E aqui, irmãos, há uma ação sobrenatural, mas nós não podemos perder o foco do objetivo para isso, de qual o propósito de Deus tem enviado o Espírito Santo e aqueles homens falarem em outras línguas, como nós vamos ver. Eles estavam em Jerusalém. O Pentecostes era uma festa judaica celebrada pelos judeus. Cristãos não tem nada a ver com o Pentecostes. O Pentecostes era uma festa que os judeus celebravam 50 dias depois da libertação do povo da escravidão do Egito. Então, naquela festa judaica tinha muita gente. Era um domingo, 50 dias depois era um domingo. Assim como Jesus ressuscitou no domingo. E por isso que nós nos reunimos como igreja no domingo. E eles estavam num lugar, o cenáculo, Atos 1:13 vai falar disso. Nós não sabemos o que eles estavam fazendo, provavelmente estavam em oração, era um domingo, talvez cultuando o Senhor. E de repente, essa palavra de repente mostra soberania. Deus faz a hora que Ele quer, quando que Ele quer, como Ele quer. De repente. E aí nós vemos 3 sinais. Um som, olha lá. Primeiro, um som como de um vento muito forte. Não havia vento. Era um som como de um vento. E depois eles veem, segundo sinal, eles veem o que parecia línguas de fogo, que nós podemos traduzir para labaredas ou pequenas chamas. Aqui tem uma imagem que talvez nos dê uma ideia do que aconteceu. Aqui nós temos o grupo, talvez representando os apóstolos, mas o local era maior e ali estavam 120 pessoas. Lá estava Maria, lá estavam os discípulos, homens e mulheres. E o terceiro sinal, nós vimos o som, nós vimos as línguas de fogo, e o terceiro sinal, que está aqui, todo o propósito de Deus fazer isso, está no versículo 4, Atos 2:4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Aqueles homens estavam ali, reunidos, e vem aquela manifestação sobrenatural do som, e chamas visíveis aparecem sobre a cabeça de cada um daqueles 120 pessoas. E eles começam a falar em outras línguas. O que são essas outras línguas? Por quê? Qual o propósito de Deus, o Espírito Santo, conceder ou capacitar? É o Espírito Santo que está fazendo outras línguas para aqueles homens e mulheres. Por causa do pentecostalismo moderno, por causa da ideia, da influência do pentecostalismo, já se imagina um grande alvoroço, muita agitação e barulho ali. Porque quando se fala de Pentecostes, a associação que se vem é essa.
Mas será que foi assim? Primeiro que o texto diz que eles estavam assentados. Estavam assentados. Segundo, diz que vem um som de um vento. Nem um estardalhaço. E eles ficam cheios do Espírito Santo. Então cheios do Espírito Santo é a evidência do alvoroço. Ficaram cheios do Espírito Santo. Ficaram incontrolados. Será? Qual que é o fruto do Espírito? Nós vimos as evidências do Espírito Santo. Eles ficaram cheios do Espírito Santo. Quem fica cheio do Espírito Santo, manifesta o Espírito Santo. Como o Espírito Santo se manifesta? Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito, Espírito com letra maiúscula, Espírito Santo, é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Eu coloquei alegria porque Deus estava se manifestando. Alegria. Mas é o Espírito Santo, santo. Mansidão, domínio próprio. A ideia de que houve ali um grande alvoroço é uma interpretação. O Espírito Santo muda. O Espírito Santo é Deus. Deus não muda. Nele não há mudança nem sombra de variação. O Espírito Santo que manifesta a sua evidência, o seu fruto em Gálatas, é o mesmo Espírito Santo de Atos 2, sim ou não? Se o Paulo está dizendo que o fruto do Espírito é isso aqui, então como o Espírito Santo se manifestou em Atos 2? Dessa forma. Eles começaram a falar. Não gritar. Não barulho. Eles começaram a falar. E é aqui que é um milagre. O que eles começaram a falar? Outras línguas. O que são as outras línguas? Quem opera isso é o Espírito Santo. De repente, o Espírito Santo começou a conceder para eles falarem em outras línguas. Como é que ele age? Além do fruto do Espírito Santo, como é que o Espírito Santo age? Em 1 Coríntios 14, versículos 39 a 40, nós vemos como ele age. Nós vamos passar, irmãos, nessa série de estudos por 1 Coríntios 12, 13 e 14, e ali é muito claro como o Espírito Santo age na igreja. Mas aqui nós temos uma compreensão. 1 Coríntios 14, versículo 33. Pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Fruto do Espírito, uma das características, paz. Ele não é um Deus de desordem, como em todas as congregações dos santos. Quer saber a habitação do Espírito? Deus de ordem. Deus, Espírito Santo é Deus, então está falando do Espírito Santo. O Espírito Santo não é um espírito de desordem. Então a manifestação ali, sobrenatural sem dúvida, é uma manifestação do Espírito Santo, que tem como características de fruto mansidão, domínio próprio, e que é um Deus de ordem. Nós somos livres. Livres no Espírito Santo? É claro que somos. E nós temos procurado pela graça aqui, por exemplo, hoje, quando nós tivemos a ceia com as crianças participando, nós temos procurado juntos, irmãos, de não fazer disso aqui um ritualismo que tem que sempre ser a mesma coisa, formatadinho. Tem 5 minutos para isso, 3 minutos para aquilo, isso, não. Isso é ritualismo e é perigoso, passa a ser religiosidade. Nós somos livres. O Espírito Santo tem liberdade aqui. Mas liberdade não significa perturbação, anarquia, bagunça, que é a palavra desordem.
O Espírito Santo age com um propósito. E o propósito maior do Espírito Santo é formar uma pessoa, Cristo. Os versículos 39 e 40 de 1 Coríntios 14, também está dizendo, e aqui está dizendo que essa liberdade que nós temos, portanto, meus irmãos, busquem com dedicação o profetizar, e não proíbam falar em línguas, nós vamos ver sobre isso, mas tudo deve ser feito com decência e ordem. O Espírito Santo não é de desordem, ele é de decência e ordem. Irmãos, qualquer pessoa com o mínimo de compreensão sabe o que é decência e ordem. Sabe distinguir liberdade de libertinagem. Como agiu o Espírito Santo ali? Desta forma. Voltando para Atos. Nós paramos no versículo 4. O que nós vemos? 120 irmãos reunidos, assentados, esperando a promessa do Espírito Santo, e de repente vem um som de um vento, são vistas línguas, como labaredas de fogo, e todos começam a falar. Todos começam a falar, mas o texto não diz que todos começam a falar ao mesmo tempo de maneira desordenada. É uma inferência, você pode fazer. Mas de acordo com a ação do Espírito Santo, que é um espírito de ordem, eu não creio que seja assim. E se você crê que é diferente, você está interpretando dessa forma, e eu diferente. O texto não diz como ele agiu. Mas a partir das características da pessoa do Espírito Santo, que é um Deus de ordem, que age com domínio próprio, e que o fruto é o domínio próprio, então ele deve ter agido com certeza dessa forma. Versículos de 5 a 8, nós vamos chegar no ponto central. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Olha como é importante isso. Ouvindo-se esse som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos falar, ou cada um de nós, em nossa própria língua materna? Que línguas eles estavam falando? Fora do cenáculo, onde provavelmente eles estavam reunidos, havia judeus, descendentes de vários, ou advindos de vários lugares. O que eles estavam fazendo lá? Celebrando o quê? Pentecostes. Foram para Jerusalém para celebrar a grande festa dos judeus. Então havia judeus de várias nacionalidades e descendentes. Eles vinham da onde? Da dispersão, que havia acontecido quanto tempo antes? Séculos antes. Eles não estavam mais ali, muitos deles, em vários outros países. Então eles foram para uma festa judaica. Naquele local, em Jerusalém, se falava grego, que foi a linguagem que foi escrita ao Novo Testamento. Era como se fosse o inglês hoje, talvez a linguagem, se você chegar, um alemão e um japonês, eles chegarem em um outro país, eles vão se comunicar, provavelmente eles vão tentar falar inglês. Então o grego tinha esse papel. O aramaico, que era uma língua que os judeus que ficaram no cativeiro aprenderam. Hebraico, que era uma língua que somente os líderes judeus falavam, sacerdotes e levitas. E o latim, que era a língua oficial do Império Romano. Só que aqueles homens, eles dizem o quê? Nós estamos ouvindo eles falarem, cada um, em nossa própria língua materna. Quem estava falando? Galileus. Quem eram galileus? Ninguém. Galileu não sabe falar outra língua. Galileu é gentinha, não conhece nada. Como é que esses galileus, que não tem nenhum tipo de cultura, por exemplo, como Pedro, quando os fariseus falam assim, como é que esse cara fala o que ele fala? Ele não é nada, é um pescador.
Como é que esses galileus estão falando em outras línguas, nas nossas línguas ou nos nossos idiomas? Porque eles foram capacitados pelo Espírito Santo para falar em outras línguas. O quê? Falar as maravilhas de Deus. Que idiomas eram? Lucas era, além de médico, era um historiador. E aqui a gente tem só uma ideia. Eles estão em Jerusalém. E aí o texto de versículo 9 até o versículo diz: quem eram esses homens? Aí ele fala: partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. 15 nacionalidades estão ali para reunir naquela festa. E Deus escolhe aquele momento para pregar o evangelho para aquelas pessoas, na língua daquelas pessoas. Essas eram as línguas que eles estavam falando. Eles estavam falando outros idiomas. Versículos 12 e 13: atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isso? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Eles estavam perplexos por quê? Porque eles estavam vendo pessoas que sem cultura nenhuma, começando a falar na língua deles. E não somente o que eles estavam falando as maravilhas de Deus. Eles estavam pregando o evangelho, falando de Cristo crucificado. É claro que há sempre aqueles que zombam, e dali, muito provavelmente os mesmos que levaram Jesus para a cruz, estavam ali. Estavam zombando porque eles estavam falando em outras línguas que eles não entendiam. Os zombadores zombavam da proclamação do evangelho. Não é porque havia uma desordem. Havia um propósito claro. Ali não há língua de anjos. São idiomas de homens. O que eles ouvem? E a mensagem central do que eles ouvem está no final de Atos, no capítulo 2. Pedro faz um histórico mostrando e apontando para Cristo, e o centro da mensagem está nos versículos 36 até o versículo 38, que diz: saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E ouvindo eles, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, homens e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Qual que era o propósito ali, irmãos? De o Espírito Santo dar dom de línguas para aqueles homens, é que eles pregassem o evangelho, que eles pregassem a Cristo. Havia um propósito claro. Eram idiomas que aqueles homens nunca haviam falado em suas vidas, e falam no momento onde está cheio de pessoas de outras nacionalidades ali. É o Deus soberano levando o evangelho para o mundo todo. Foi isso que aconteceu naquele dia. A gente às vezes vê, é um barulho, é um movimento. Tinha um propósito absolutamente claro ali. O Deus de ordem, o Espírito Santo agiu de maneira soberana, ordeira, para pregar o evangelho. Foi isso que aconteceu ali. O que a gente pode considerar, irmãos, disso? E por que nós estamos tratando disso? O que aconteceu naquele dia? Jesus enviou o Espírito Santo. Jesus fala que o Pai vai enviar o Espírito Santo, mas o Evangelho também diz que é Ele quem envia o Espírito Santo.
Ele envia o Espírito Santo e ali começa a igreja de Cristo. Naquele dia começa a igreja. O Espírito Santo vem com o poder para levar aqueles homens para pregar o Evangelho, para capacitar os cristãos, porque sem o Espírito Santo não é possível. A capacitar o quê, irmãos? A anunciarem o Evangelho. A maior necessidade que o ser humano tem. Aqueles homens estavam ali para celebrar uma festa religiosa. E o Espírito Santo usa aqueles homens para pregar o Evangelho para eles, o Evangelho da graça. É muito claro isso. Só que a gente não consegue ver diante de tantas distorções que acontecem hoje. Eles anunciam o Evangelho ao mundo na língua daqueles homens. 15 nacionalidades. Gente de vários lugares do mundo, então, ali são atingidos. África, Ásia e Europa. Naquele dia, qual era o objetivo? Anunciar Cristo crucificado. Pregar o Evangelho. Vocês são pecadores, precisam se arrepender e receber a Cristo como Salvador e Senhor. Deus fez deles Jesus, Senhor e Cristo. Essa é a mensagem da igreja. Nós vimos já que onde está o poder de Deus? Em manifestações sobrenaturais, o poder de Deus está no Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Ali havia judeus, havia gregos e havia várias outras nacionalidades. O propósito da vida do Espírito é capacitar os cristãos, revelar Cristo, a pregar o Evangelho. Esse é o propósito do dom de línguas. Quantas pessoas aqui já participaram ou foram em um culto pentecostal? Levanta a mão, só para eu ter uma ideia. Então tem um contexto que nós estamos tratando aqui. Lembra que nós falamos, não importa o que esteja sendo ensinado e aconteça, nós estamos vendo motivação. Nós vamos comparar o que está sendo ensinado à luz da Escritura. Quando nós começamos aqui, uma vez, uma pessoa parou aí na frente e perguntou: vocês são pentecostais? Não se trata de crer no dia do Pentecostes. Se é assim, claro que nós somos. Nós cremos que o Espírito Santo veio no dia de Pentecostes e deu línguas para aqueles homens e mulheres para pregar o Evangelho. Nós cremos nisso. Mas a palavra diz para nós, para o nosso contexto hoje, o que tem a ver aquilo conosco. Para nós examinarmos a Escritura para ver se todas as coisas são de fato assim. Então não é porque se diz que é o dom de línguas, que é o dom de línguas escrito na Escritura. Não é porque diz que é do Espírito, que é o Espírito da Escritura. Não é que diz Jesus, que é o Jesus da Escritura. O fato é que a primeira vez, é claro para qualquer um, que as línguas aparecem aqui, são idiomas. E isso vai acontecer em Atos, no capítulo 10, capítulo 19. E quando Paulo trata de Coríntios, 1 Coríntios 12, 13, 14, ele está falando de línguas, são idiomas. Idiomas humanos. Por quê? Tem um propósito. Havia um propósito claro e continua sendo um propósito claro. Alguns irmãos vão dizer, mas tem a língua dos anjos. Mas não acontece isso em Atos. São idiomas. E nós vamos ver que o que Paulo diz com a língua dos anjos não quer dizer o que se defende para justificar quando não tem base o que se diz aí, que são línguas de anjos. Pensa comigo, nós estamos terminando. Se uma pessoa criar um novo idioma, ela diz que ela está falando, ela tem o dom de línguas e fala em um idioma. Mas for caracterizado que esse idioma, que são apenas letras, sílabas ou sons desconexos, não são nenhum idioma histórico, nem dos que estão hoje. Não tem base.
Aquilo lá são sons apenas, sílabas soltas. Fala só, mas não é um idioma humano isso daí. Qual que é a justificativa? Mas isso é língua dos anjos. Ela vai se justificar dizendo que é língua dos anjos. E se ela disser que é língua dos anjos, quem pode contestar? Quem pode dizer que é ou não é? Ninguém pode. Se é língua de anjo, é a mesma coisa. Deus me falou. Se Deus falou para você, quem pode contestar? Agora, se eu tenho uma base que é a Escritura, eu não somente posso, mas eu devo e eu vou contestar. O que você está dizendo não tem base no Espírito Santo, quando o Espírito Santo se manifestou dando novas línguas para aquelas pessoas. Entende, irmãos, como é sério? Irmãos, eu busquei isso, eu quis isso. Estou falando com conhecimento de causa, sem crer no Evangelho, sem saber o que era Evangelho. É sério ou não, irmãos? Baseados no relato claro de Atos 2. Cremos que há o dom de... Claro que cremos, está na Bíblia. Mas o dom de línguas do Espírito é o de acordo com a Bíblia. De acordo com a Escritura. Irmãos, as notas são parecidas. Mas não estamos falando de dinheiro, nem de nota falsa. Nós estamos falando de verdade, do Evangelho. Nós devemos examinar tudo que vem até nós, e por isso que nós estamos estudando isso. Nós queremos a ação e a manifestação do Espírito Santo, mas o Espírito Santo que inspirou a Escritura. Irmãos, há 500 anos, um grupo de irmãos, em muita perseguição que eu e vocês não temos a menor ideia, estava sofrendo, numa falsa igreja, com um falso Jesus, com um falso evangelho e um falso espírito, e aqueles irmãos romperam, e milhares, talvez milhões morreram, foram martirizados, torturados. Sabe qual era a base deles para contrapor a igreja da época? Só essa aqui, ó. Só essa. Está aqui, eu aceito. Não está, pode vir do Papa. Pode vir do apóstolo. Não interessa. A nossa base é a Escritura. Cremos na ação do Espírito Santo? Cremos. De acordo com a Escritura, que Ele mesmo inspirou. Nós vamos continuar estudando isso. Nós vamos entrar em 1 Coríntios 12, 13 e 14. E nós vamos ver com muito mais clareza. Eu citei uma das razões para nós tomarmos cuidado, há várias outras que Paulo deixa ali, claríssimo, para qualquer um que realmente quer se submeter ao Deus das Escrituras. Amém?